Nós estamos, nesse período, agora meditando sobre a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Temos aprendido muito. Hoje é o último domingo que vamos pregar essa série de mensagens sobre o Pai Nosso. E à noite também encerramos a série de mensagens sobre os tipos de oração. Mas a oração não para, amém? Tem que se intensificar cada dia mais, se intensificar cada momento mais, nas nossas vidas diárias e também como igreja. Os homens têm se reunido para orar todas as segundas-feiras, às 5 da manhã, aqui na capela. Pelo jeito a capela não vai caber mais e já está tendo movimento para vir para o salão de cultos. Eu quero ouvir os homens, estão presentes? Cadê os homens? Muito bem, guerreiros, legendários, todos presentes aqui, e muitos homens que estão participando desse movimento de oração às segundas-feiras, que não para, continua para a glória de Deus. E as mulheres estão questionando por que elas também não estão junto, orando às 5 da manhã. Pastor Edmilson, Ministério de Oração, né? Vamos colocar as famílias todas juntas ali, né? E as mulheres poder estar junto, aquelas que puderem, e aqueles que puderem, obviamente, tem toda uma questão de agenda de trabalho. Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. Nós aprendemos sobre Deus como Pai. Aprendemos que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus e podemos chamá-lo então de Pai, Pai Nosso. Aprendemos nesse período que Deus é esse Pai, Pai presente, e Ele é Pai provedor. Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas necessidades. Nós podemos chegar diante dEle e clamar e pedir pelo pão nosso de cada dia. Aprendemos que o Pai é Pai perdoador. Primeiro, Ele pagou a principal das dívidas. Ele rasgou a nossa escrita de dívidas. E a palavra de Deus diz que Ele cravou na cruz, como vergonha e escândalo para os demônios e todas as potestades. Foram envergonhadas, porque a dívida foi paga. E sendo um Pai perdoador, Ele derrama sobre nós o seu perdão, e nessa experiência da graça nós aprendemos que também nós perdoamos, transbordamos esse perdão em graça e em perdão. Vamos ler o Pai Nosso junto mais uma vez? Vai ser colocado na tela, eu te convido a ler comigo juntos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. O versículo 13 é o versículo que nós vamos meditar hoje, Mateus capítulo 6. E o versículo 13 nos diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você quer ter vitória nas batalhas da vida? Você quer ter vitória nas batalhas espirituais que nós enfrentamos no dia a dia? Fomos salvos por Jesus, é verdade. Fomos resgatados, como diz a palavra de Deus, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Somos filhos, chamamos Deus de Pai. Aleluia! Porém, ainda estamos nesse mundo. E Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. Deus, Jesus, nos mostra que teremos lutas, enfrentaremos batalhas. E não é de uma frente só, de uma oposição só. São frentes de batalhas que nós enfrentamos. É por isso que eu chamei o título desse sermão de O Pai Nosso, o Pai que dá vitória nas batalhas espirituais. Você pode repetir comigo? O Pai que dá vitória nas batalhas espirituais. Por que batalhas espirituais? Porque são várias frentes. E vêm de fontes diferentes essas batalhas.
E nós hoje vamos aprender quais são essas frentes e como nós podemos ter vitória, então, diante dessas batalhas espirituais. Quando a gente começou a ler o versículo 13 dizia: e não nos deixes cair em tentação. A palavra tentação significa impulso, sugestão, sedução, algo que vem e nos pressiona a ir por um caminho contrário à vontade de Deus. Ir por um caminho que vai contrariar o plano de Deus para as nossas vidas. Vai contrariar o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. As tentações, elas vêm, as batalhas vêm e vêm de frentes diferentes. A primeira frente de batalha que nós enfrentamos é a tentação do diabo. A tentação de Satanás. Satanás e seus anjos, eles estão agindo dia após dia, incansavelmente. Hebreus fala sobre os anjos. O livro de Hebreus diz que Deus tem os seus anjos e eles são, como diz o escritor de Hebreus, espíritos ministradores para servir aqueles que são salvos. Só que esses anjos do Senhor, em um determinado momento, muitos desses anjos, uma boa parte desses anjos se rebelou contra Deus. Por arbítrio, eles se rebelaram contra Deus. E eles agora são espíritos do mal, espíritos do maligno. A palavra de Deus chama eles de espíritos do maligno. A palavra de Deus chama eles de espírito das trevas. Chama de demônios. E eles agem constantemente contra os filhos de Deus. Então sim, estamos salvos, resgatados, como agora vimos na ceia, celebramos e vivemos uma nova aliança, porém nessa caminhada, nessa jornada em direção a Jesus, essa jornada de transformação, enfrentamos a ação desses espíritos. O diabo tenta. Jesus foi tentado. Quando a gente lembra de Jesus nos seus 40 dias no deserto, em jejum, o diabo chega e começa a tentar. E ele tenta usando as necessidades mais básicas, as necessidades fisiológicas, as necessidades humanas essenciais. Ele começa por aí. E o que ele faz? Ele diz: olha, está com fome. Então por que você não transforma essas pedras em pães? Você tem poder. Resolva o seu problema rapidinho. Não é assim? Soluções rápidas. Soluções miraculosas, que chamam a atenção. Satanás continua, ele diz: olha, você quer ser adorado? Falam que você vai ser adorado? Então é simples. Que tal um espetáculo público? Que tal subir no pináculo do templo, se jogar de lá, e você vai dar ordem aos seus anjos, e eles vão te segurar, e você vai flutuar. Vai levitar, e todos vão ver, e todos vão te adorar. Ele continua: você quer governar sobre as nações, Jesus? Dizem que você vai governar sobre as nações? É muito fácil, muito rápido disso acontecer. Basta você se ajoelhar e me adorar. E está resolvido. Tentação. Jesus não cai na tentação. Mas Jesus foi tentado pelo diabo. Outro personagem que a gente pode encontrar nas Escrituras, dentre tantos, é Pedro. Pedro também foi tentado pelo diabo. Em determinada ocasião, Jesus reúne os discípulos e Jesus diz para eles: olha, se preparem, eu vou para Jerusalém, e chegando em Jerusalém eu vou ser morto. Imediatamente Pedro diz: não, de maneira alguma. Não vou deixar que isso aconteça, não deixaremos que isso aconteça. O que Jesus responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro deu ouvidos ao tentador. E ao ouvir o tentador, ele imediatamente, sem pensar, sem raciocinar, sem discernir as vozes, sem discernir os espíritos, ele diz: não, isso não pode acontecer. Eu vou protegê-lo. Satanás soprando em nossos ouvidos, tentando e levando a cair
em tentação. Um outro exemplo que a gente pode trazer está lá no livro de Atos. O início da igreja do Senhor Jesus, um grande movimento de salvação, de avivamento, o povo realmente consciente do que era uma entrega total ao Senhor. E aí, nesse movimento vivo de igreja transbordante, o povo vendia os seus bens, fazia os seus negócios, e eles traziam os seus recursos e depositavam esses recursos aos pés dos apóstolos. E esses recursos eram partilhados para que a igreja se expandisse muito mais, cuidando dos necessitados e levando salvação a todos os povos. Um casal se empolga nisso tudo. E aí eles também vendem algo. E eles chegam diante dos apóstolos. E olha o que diz o texto de Atos 5, versículo 3. Ao chegarem diante dos apóstolos com as suas ofertas, o apóstolo Pedro, que já discernia os espíritos, diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para quem já leu o texto, sabe da história, eles venderam e trouxeram, mas mentiram. Disseram um outro valor. O pecado estava na mentira, não na oferta. Provavelmente o casal conversando disseram: vendemos por 1 milhão. Alguém disse: vamos entregar 150, entregar 100. E aí o outro diz: não, vamos dizer que a gente vendeu por 500. E aí assim a gente entrega, 50, 40. A questão é que eles deram ouvido a Satanás, o tentador, que sopra em seus ouvidos. Tentação é indução, sugestão, que vem com vozes aqui perto de nós e a gente assimila e replica e não discerne os espíritos, não busca o Senhor em oração e sai falando, e sai dizendo, e sai fazendo. E vem também por vozes que são ouvidas por outras pessoas, e essas outras pessoas vêm e também nos levam a ouvir os seus conselhos, que são conselhos do diabo. Não a pessoa, um diabo em si, mas alguém que ouviu o diabo para nos levar para longe da vontade de Deus. Aquelas histórias do tipo: faz isso que vai ser legal. Você não está curtindo a tua vida como deveria curtir. Nossa, você vai perder os seus direitos. Nossa, você vai abrir mão mesmo disso. Não, é carnaval, é só uma brincadeira, é só uma festa, é só arte. Aquelas conversas que nós ouvimos, que vem lá do Jardim do Éden, quando a serpente chega para a mulher e diz: não foi bem assim que Deus disse. Será que é assim mesmo? Será que tem consequências desse nível mesmo? Certamente morrerás. Pecado gera morte, mas como assim? Não. A questão é que você precisa atualizar, você precisa contextualizar melhor isso aqui. Foi escrito lá atrás, então isso não cabe hoje em dia. Vozes que nós ouvimos nas redes sociais, nós ouvimos e vemos, quando ligamos a televisão, vozes que vêm sobre nós, direta ou indiretamente, alimentadas por Satanás. Quem tem nos aconselhado? Que vozes temos ouvido? O que a palavra ensina é que devemos repreender. E muitas vezes nós vamos ter que dizer, talvez, para alguém: para trás de mim, meu amigo. Para trás de mim, porque a tua voz aí não é de Deus, isso aqui é do diabo. Não posso ouvir isso. Mas além dessa tentação externa que vem de Satanás sobre nós, de tantas formas, tem uma outra frente de batalha, uma outra frente de tentações e batalhas que nós enfrentamos, que eu creio que é uma batalha ainda muito mais perigosa e muito mais séria do que a batalha contra Satanás.
Porque eu creio que Satanás foi derrotado na cruz do Calvário pelo poder da ressurreição de Jesus. Amém? Eu creio, ele é o derrotado, vencido. E ele se aproveita de situações. Ele é usurpador, acusador, mentiroso. E a segunda forma de batalha é uma forma que, se não trabalharmos bem, ela abre brecha para que Satanás escravize vida. São as tentações da carne. As tentações da nossa própria natureza caída. Que está sendo, sim, transformada por Jesus à luz do Evangelho. Está num processo de santificação com o alvo em Jesus. Nesse processo de transformação, ainda carregamos coisas do velho homem, que estão sendo transformadas. E o velho homem vem. E por orgulho, por desconhecimento das Escrituras sagradas, permitimos essas tentações interiores tomarem vantagem. E darem vantagem ao diabo. Por isso ela é muito séria. Semana passada eu terminei a mensagem com o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Se você não estava aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia para sublinhar um desses versículos do 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E o texto diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. É Paulo falando à igreja de Corinto sobre a questão do perdão. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Ou seja, mesmo que eu não tivesse o que perdoar, eu perdoo. Mas olha o que ele diz no versículo 11, e é necessário sublinhar. A fim, eu perdoo. Mesmo que não tenha o que perdoar, eu perdoo. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas intenções. Quando eu não trabalho a minha natureza, quando eu não abro mão de orgulhos, quando eu não trabalho questões interiores minhas que precisam ser trabalhadas, renovadas, a minha mente renovada, o meu jeito de agir, o meu comportamento, a minha atitude sendo renovado e transformado em santificação à imagem de Cristo, eu estou dando brecha e vantagem para Satanás, quando não perdoo. Esse derrotado vem e se aproveita dessa situação e toma vantagem sobre nós. O orgulho, o egoísmo, os ídolos que geramos dentro de nós mesmos, a falta de arrependimento genuíno, sincero, abre tentações interiores que nascem dentro de nós. Eu gostaria que você abrisse Tiago, lá no final quase do Novo Testamento, e deixasse aberto o livro de Tiago. Tiago tem muito a nos ensinar sobre essas tentações. Tiago 1, o versículo 13 ao 15, é muito esclarecedor nesse sentido, quando ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Sublinhe isso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Continua. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então não dá para a gente dizer que as nossas besteiras são culpas do diabo. Sempre dizemos isso, muitas vezes dizemos isso. Não é Deus que empurra a gente para o pecado, e nem sempre a fonte inicial é o diabo. O diabo se aproveita dela, sim, porque é um aproveitador derrotado. Mas a fonte inicial muitas vezes está dentro de nós, com aquilo que alimentamos, com pecados escondidos, pecados não confessados, com hábitos que são persistentes, com desconhecimento da verdade da palavra de Deus, com desconhecimento da nossa identidade, quem nós somos em Cristo agora que temos essa aliança com Ele. E tudo isso vai dando oportunidades
e vantagem ao inimigo, ao maligno. Eu lembro de uma adolescente, uma vez eu pregando sobre isso, e ela deu uma resposta muito interessante sobre a ação do inimigo nesse caso. Ela disse assim: então ele é do tipo aquele que aproveita a onda e a marola que a gente dá, né, pastor? Eu falei, é isso mesmo. Ele entra na onda. A menina era meio surfista, tal, então aproveita essa onda, essa marola e surfa nela. Porque nós demos. Tiago 1, 14 e 15, que vale a pena a gente repetir novamente, diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, maus desejos interiores, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Uma espiral de desejos que vai se alimentando, retroalimentando com a carnalidade, com os pecados, com lixos que vamos mantendo dentro de nós mesmos. A casa que não está limpa, o que ela atrai? Bichos de todos os tipos. Como é que se limpa uma casa? Esse é um processo simples, a ilustração mais simples sobre libertação espiritual. Põe ratoeiras, né? E os ratos vão embora. Compra aqueles negocinhos lá, para a barata entrar lá e ela morrer. Aí você encontra lá ela mortinha, para cima, né? E assim vai embora. Você mata o bicho. Mas se você não limpar a casa, o que acontece? Vai voltar mais baratas, vão voltar mais ratos. E eles vêm. Então como é que eles vão embora? Quando eu limpo a casa, quando eu cuido dos detalhes, e não só limpo, eu mantenho a casa limpa. Derrubou o bolinho no chão? Limpa. Porque a barata vem, porque o rato vem. O princípio é limpeza interior, é confissão de pecados, é arrependimento, para que de fato Satanás não tome vantagem, mas as tentações que nascem da natureza pecaminosa. Tiago capítulo 4 nos ajuda ainda mais a entender isso, quando ele faz uma pergunta retórica no início do capítulo 4. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Aquela opressão no trabalho, aquele chefe, aquele companheiro de trabalho, as coisas não andam, e você não suporta aquele teu companheiro de trabalho. Quando você chega e ele está na sala, você muda de lugar, você disfarça, você faz que vai para o financeiro, quando você ia para o departamento de compras, porque ele está lá no compras. E aquilo pesa no teu coração, aquilo pesa no ambiente. Você não consegue olhar no olho, você não consegue se relacionar. Em casa, a esposa diz A, o marido diz B, a esposa entende C, o marido fala D, e ele diz A de novo, e não sabe se é A, se é B, C ou D, e uma confusão acontece, e as crianças entram no meio, e começa uma confusão, uma opressão, um peso. E você até diz: está repreendido, não aguento mais isso, Satanás está fazendo alguma coisa. Cuidado, olha o teu coração. Cuidado, vá para o quarto secreto, vá, feche a sua porta, traz todo mundo para dentro, traz a sogra, traz o chefe, traz todo mundo, fecha a porta e diz: Deus, sonda o meu coração. Satanás está tomando vantagem, mas o que tem aqui dentro que está dando brecha para ele? Olha o que diz Tiago 4, na continuidade, depois dessa pergunta retórica. Ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Não vem de algo que está lá dentro, que está sendo alimentado, que está dando permissão e vantagem. Tentações interiores, brechas interiores. O orgulho de não querer abrir mão. O orgulho de dizer: eu não abro mão do meu sucesso pelos meus filhos, eu não abro mão da minha carreira por essa necessidade que existe agora na minha família, e não abre mão de nada, e esse orgulho está dando espaço para pecados, egoísmos. O versículo 2 e o versículo 3 continua falando
E nos ensinando sobre isso, olha, ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Olha o versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A motivação do coração não está alinhada com a vontade de Deus. O quarto secreto, o estar na oração, em silêncio, na presença de Deus, é o lugar para dizer primeiramente, Deus, alinha o meu coração à sua vontade. Alinha o meu coração a um propósito muito maior do que esse propósito mesquinho que eu tenho aqui, talvez com os meus filhos, talvez aqui na minha empresa, aqui para a minha carreira, aqui para o meu sucesso, aqui para a minha vaidade. Não, Senhor, eu quero crucificar o meu ego para que o meu propósito seja alinhado ao seu propósito. É Tiago capítulo 1, quando ele diz, se você tem falta de sabedoria, Tiago capítulo 1, ele diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Cadê o Tiago capítulo 1? Vamos achar aqui. Peça a Deus que dá livremente. Abre Tiago capítulo 1, é muito importante. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. É isso que o Senhor está nos ensinando. Vamos buscá-lo para que Ele nos revele, abra os nossos olhos e mostre a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O texto que lemos de Tiago 4:3 fala, vocês pedem para vocês mesmos. Queridos, as nossas orações podem ser as orações mais pagãs que existem. Não é pelo tanto orar, não é pelas nossas repetições. Eu posso vir toda segunda-feira às 5 da manhã e ter uma oração pagã. Pagã. Se eu não buscar do Senhor orientação na sua palavra, conhecimento das Escrituras, conhecimento dos propósitos de Deus, para eu viver a vontade dEle, eu posso estar 30 anos numa igreja orando de maneira pagã. Agora, quando eu busco conhecimento, eu peço sabedoria ao Senhor, eu quero alinhar o meu coração à vontade dEle, eu me submeto a Ele, o Senhor transforma a minha mente, e Ele me ensina a pedir e a orar. E aí sim surfar numa marola, que é a marola do Espírito Santo, na vontade dEle. Você está estudando a palavra de Deus, vai começar a jornada do discípulo agora, é um momento de você alinhar a sua identidade, você sabe quem é em Cristo Jesus, você sabe o que é essa velha natureza, e o que ela faz comigo e com você. Venha estudar a Bíblia. Venha estudar a palavra de Deus e ao estudar, dobre o seu joelho e clame ao Senhor, orientado pela palavra dEle, pela palavra do Senhor. Quais são os seus desejos? Aonde estão os seus tesouros? Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É uma pergunta que todo dia eu faço ao Senhor. Senhor, onde estou gerando tesouros que está arrastando o meu coração? Que tesouros temos cobiçado? Lá em casa, recentemente, um tempo atrás, um ano atrás eu acho, apareceram as maritacas, lindas, bonitas, tirávamos fotos e tal, aquela revoada de maritaca. E aí, elas resolveram morar lá, foram bem acolhidas, né? Resolveram morar lá com a gente. Pegaram um canto do telhado ali e a gente gostou daquilo. E elas ficaram lá. Mas depois das maritacas, vieram os morcegos, o outro canto do telhado. E aí eu gostava do barulhinho da maritaca, de manhã, 5h30, 5 da manhã elas já começam, aí ela me acordava, ia orar, fazia as devocionais e tal, e via elas saindo, glorificava a Deus, glória a Deus, que coisa linda, a natureza e etc. Depois os morcegos, à noite começaram a sair, mas são morcegos que gostam só de flor, não tem perigo, deixa para lá, e fomos deixando os bichinhos. E eles foram tomando conta.
E a coisa foi complicando. As maritacas são bonitinhas, mas elas comem todos os seus fios de luz. Elas destroem a sua casa de dentro para fora. E mais, nós descobrimos que acabou pinhão lá em casa. A gente sempre pegava pinhão, acabou. Sabe por quê? Porque a maritaca, ela vai e pega a pinha antes de dar o pinhão. Diferente da gralha azul, que deixa crescer e ela pega e depois ela multiplica, a maritaca não. Ela detona antes, então já não tinha pinhão. E na noite de Natal, o que aconteceu? Abrimos a casa, esse calorzão que anda Curitiba acontecendo, né, tendo em Curitiba. Os morcegos resolveram entrar dentro de casa. E foi aquele pânico, né? E uns, ai que legal um morcego. E outros, está amarrado em nome de Jesus, esses morcegos aqui na noite de Natal. E cada um foi expressando ali a sua espiritualidade de um jeito ou de outro. E o que aconteceu? A minha esposa falou, chega, né? É hora do homem dessa casa resolver esse problema. E resolvemos. Abriu o telhado, colocamos lá uma coisa que espantava e fechamos as entradinhas. Queridos, muitas vezes nós deixamos as maritacas entrar no nosso coração. Elas são bonitas, são atraentes como uma série de TV, são atraentes como um amigo que é tão gente boa e que ele fala tantas coisas inteligentes, tão sofisticado, são atraentes como ideologias e tantas outras coisas e a gente vai deixando elas entrar. Até que elas começam a corroer a gente de dentro para fora. E matam o pior, as sementes. Mas não vem só maritaca, porque as portas estão abertas, as janelas estão abertas, vêm os morcegos, ratos, baratas e tantos outros. O que nós temos permitido entrar no nosso coração? Uma terceira fonte de batalha, muito dedicada a nos afastar para longe de Deus, é as tentações do mundo. Olha o que Tiago 4:4 vai nos ensinar também sobre isso. Ele diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O mundo nos pressiona. Quando nós decidimos a vida por Jesus, fomos salvos, restaurados, uma nova identidade, estamos no caminho da santificação, nós estamos andando no contrafluxo. Já nadou contra a correnteza? Não é fácil, porque a correnteza está levando para lá, é isso que diz Efésios capítulo 2, fala sobre isso, fala sobre o fluxo desse mundo. E aí a gente nada no contrafluxo, e no contrafluxo, se a gente se acomodar, a gente é levado pela correnteza, não é? Não dá para parar, não dá para pestanejar, não dá para dormir, não dá para descansar, não dá para a gente se acostumar com o mundo. Mas a gente se acostuma. O que é o mundo? 1 de João, capítulo 2, 15 e 17, fala sobre o mundo. Ele diz, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não podemos amar o mundo, mas a gente se deixa seduzir. As ideologias são bonitas, elas vêm e se apresentam como meias verdades, dizendo, puxa, essa preocupação com os mais necessitados e oprimidos, isso é tão real. Mas nesse pacote vem outras coisas. Essa necessidade de defesa, de propriedade privada, é tão bíblico também, mas no pacote vem outras coisas. E a gente vai olhando aquela série de TV e diz, não, mas isso aqui é tão instrutivo, tão humano, e no pacote vem outras coisas. E a gente vai se anestesiando, como uma rã que está sendo fervida numa chaleira, a gente vai se anestesiando e vamos sendo levados. E é por isso que a palavra de Deus diz, acordem, acordem, diz, vocês que estão mortos, desperta tu que dormes, diz a palavra de Deus, e levanta-te de dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá. Temos que despertar, sair da mornidão, e agora, num enfrentamento militante do reino de Deus, ir contra a correnteza. Uma igreja ativa que milita, porque
Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não iriam prevalecer contra ela. É uma igreja que age contra. E eu e você temos que agir assim, senão nós vamos ser levados. Amar significa dedicar-se aos tesouros desse mundo, às prioridades que esse mundo nos dá. E as empresas de marketing vão dar boas prioridades. O sistema do mundo e as novas ondas ESG, para quem é da área aí da gestão sabe o que é a política de ESG, elas também vão dar prioridades que são complicadas muitas vezes. E nós vamos ter que saber como lidar com isso, como cidadãos do reino. E vai doer, e talvez vamos ter perdas. O sistema, Mamon e todo o seu sistema vai nos seduzir e nos pressionar. E nós vamos ter que saber enfrentar. Não dá para dormir. Jesus alertou, ele diz, vigiem. Ele disse, vigiem e orem. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração vem acompanhada dessa vigilância. O que tem seduzido? Que valores desse mundo têm atraído você e você tem se encantado? Eu já me encantei muitas vezes com muitos valores desse mundo. E eu tenho que ficar sempre alerta, porque eu gosto de saber o que está acontecendo, eu gosto de conhecer o que está acontecendo. E muitas vezes eles são sedutores demais. E eles podem nos arrastar. O que é prioridade na minha vida, na sua vida? É o reino de Deus? Ou outros tesouros têm tomado prioridade? A resposta, queridos, para que a gente possa vencer as batalhas, ela está assim ainda em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz, mas ele, o Senhor, concede graça maior. E pela graça dele, ele nos resgata. Ele diz, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí o Senhor nos mostra o que temos que fazer. Portanto, submetam-se a Deus. E aí sim, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro passo é esse mesmo. Submissão à vontade de Deus. Rendição a Ele. Eu lembro de uma experiência que tivemos numa viagem missionária de 2 jovens que ficaram endemoniadas. E foram 3 dias de endemoniamento, e um dia era uma, outro dia era outra, e eu fugindo ali para não expulsar o demônio daquela... Não expulsar o demônio, não ir lá naquele momento. Sempre arrumava uma desculpa para o pastor. E aí um dia ele falou assim para mim, Marcos, hoje é sábado, já está 2 dias que isso acontece, e Deus está falando que você tem que ir lá. E aí a Pri não quis ir junto, ficou orando lá com as mulheres e meninas, algumas meninas. E a Sandrinha, que é do nosso teatro, foi junto comigo. Quem conhece a Sandra pode conversar com ela sobre isso. E fomos, e no caminho eu e a Sandrinha orando juntos, e Deus mostrou como a gente deveria ministrar ali a libertação. E a Sandrinha foi muito especial nesse momento, e nós juntos ali ministramos, as 2 moças foram libertas naquele momento. Glória a Deus, aleluia, festa. Domingo de manhã as 2 estavam lá conosco, no almoço. Tiramos fotos, momento especial. Voltamos para casa, para Curitiba, fui revelar as fotos. Ao revelar as fotos, sempre atrás das fotos daquelas 2 moças apareciam uma imagem de casamento. Fui lá, naquela época se revelava o filme, né? Fui lá para reclamar o que está acontecendo, e o cara virou a máquina de ponta cabeça e disse, não tem nada aqui. Procurei a Sandrinha, já trabalhava ali na convenção, falei, Sandrinha, o que é isso e tal? E aí fomos orar, eu e a Sandrinha, e ligamos para o pastor. Eu liguei para o pastor, falei, pastor, não sei o que está acontecendo, mas tem umas imagens de casamento aqui. E ele falou, olha, eu estou fazendo discipulado com elas. E eu vou trazer esse tema. Pastor lá de Goieri, ele trouxe o tema e tinha uma questão envolvendo
uma traição que envolvia uma outra família e casamento. Houve confissão e renúncia. Passou um tempo, fui saber daquelas moças. Uma delas continuou firme com Jesus, mas a segunda não se submeteu a Deus. E toda perseguição espiritual e opressão e endemoniamento voltou. A palavra de Deus é: submetam-se a Deus. Submissão ao Senhor. Na contramão, eu abrindo mão do meu orgulho, eu liberando perdão, eu confessando pecados, eu sendo santificado, Satanás não tem vantagem sobre mim. E o maligno é vencido. Queridos, um dia a tampa do ralo foi levantada e o mundo entrou numa espiral de morte. Uma grande espiral de morte, onde Satanás toma vantagem, a natureza humana toma vantagem e o mundo, e esses três num triângulo amoroso nos arrasta para longe de Deus. Mas pela graça de Deus, Jesus veio, aleluia, e Ele tirou você dessa espiral, Ele arrancou-me dessa espiral, Ele te arrancou dessa espiral, e te deu um novo fluxo de vida. Mas a gente ainda enfrenta as ondas que batem em nós. Se a gente relaxar, a gente vai ser levado. A pergunta que fica é: o que está permitindo que você seja levado de novo por essa espiral e seja escravizado? O Senhor te chamou, o Senhor me chamou para a liberdade. A pergunta é: assim como uma pia que está cheia d'água e eu tiro a tampa do ralo e ela começa a descer, imagine que eu coloque ali uma tampinha de plástico, essa tampinha vai começar a entrar nesse rodamoinho. A pergunta é: o que eu tenho tirado daqui, o que eu preciso tirar daqui para que isso não caia no ralo e puxe a minha vida inteira para esse ralo? A pergunta é: o que começa dentro de mim que tem que começar a ser tratado para que Satanás não tenha vantagem? Você pode fechar seus olhos? Fale com o Senhor. Pergunte ao Senhor. Faça a oração de Davi. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sem submissão a Jesus não há libertação. Sem submissão ao reinado de Jesus não há vida. Muitas vezes, alimentando a nossa carne, damos lado até a enfermidades físicas, que ninguém acha a origem, mas que estão lá, porque alimentamos tanto que aquilo somatiza. Muitas vezes os ambientes das nossas casas, nossas empresas, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Jesus tem libertação. Jesus tem direção, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que Jesus tem o que preencher dentro de você se tem um vazio enorme, porque Ele diz que Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de água viva. E que Ele faz jorrar águas vivas a partir de nós. Ele te preenche tanto que você transborda. Eu sei que Jesus me limpou de pressões de Satanás desse mundo, que eu fui seduzido. E da mesma forma Ele pode limpar a sua mente das seduções desse mundo. Eu sei que Jesus traz salvação, plena salvação. Mas se submeta a Ele. Confesse ao Senhor. Quais são os pecados não confessados? Quais são as brechas que têm sido dado para que as maritacas entrem? Peça ao Senhor revelação. Diga: Senhor, abra os meus olhos. Desperta-me de dentre os mortos. Sonda o meu coração, Senhor. Enquanto a igreja está orando, e eu sei que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês, como falou comigo, e trouxe revelação, eu quero falar com você que ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus. Você vai como um ioiô, vai e vem, mas você não se rendeu totalmente a Jesus. A palavra é para você, para um novo tempo, de você entrar nessa jornada, como filha, como filho, não como um admirador, não como alguém distante, mas como filho e filha, e experimentar a libertação plena
transformação. Eu te convido a nessa manhã, você fazer essa entrega ao Senhor. Faça uma oração, diga: Senhor Jesus, eu confesso que eu te sigo de longe e eu preciso vida plena. Eu confesso que sou pecador, eu confesso que me afastei dos seus caminhos, eu confesso que eu me deixei levar pela onda desse mundo, mas eu quero vida, Senhor, me receba. Diga: Senhor, eu confesso que sou pecador, eu confesso que o Senhor é o único Salvador, o único caminho, e eu entrego toda a minha vida a Ti. Me dê libertação, tira toda a opressão, tira todo o medo, tira toda a angústia. Eu me rendo a Ti, Jesus. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos, eu também quero orar por você. Amém. Mais alguém fez essa oração de entrega? Amém. Deus abençoe essa senhora aqui no meio. Amém. Deus abençoe a você, querida, aqui no meio também. Mais alguém fez essa oração de entrega? Amém. Aquela senhora lá do lado esquerdo. Amém. Eu te desafio a dar esse passo de entrega, de rendição. Levante uma das suas mãos se você fez essa oração. Amém. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração de entrega? Amém. Aquele jovem, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém fez essa oração? Declara Jesus como Senhor e você se submete a Ele, somente a Ele. Levante uma de suas mãos. Aleluia. Enquanto a igreja se coloca de pé, vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção que é uma oração de libertação, uma oração de declaração de que Jesus nos dá vida plena, vida liberta. E eu quero que você cante essa oração, essa canção como uma oração mesmo. E se você tem algo que está afligindo o seu coração, oprimindo, que você precisa de uma direção, eu te convido a vir aqui à frente e dobrar os seus joelhos. E você que entregou a vida a Jesus, vem aqui à frente em nome de Jesus, para declarar Satanás vencido sobre todas as áreas da sua vida. Eu te convido a vir e orar, e se render como ato de submissão a Jesus. Cante essa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Amém. Pode vir. Nós o adoramos. Amém. Adoramos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Na tempestade está. Você está passando por lutas, opressões. Venha, dobre os seus joelhos aqui. Vamos colocar diante do Senhor. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Você está passando por lutas na sua empresa, na sua casa, você não sabe a fonte, não entende o que está acontecendo, você precisa de revelação, de sabedoria de Deus, discernimento espiritual para entender a fonte. Diga: Senhor, se está dentro de mim, revela, se está fora, revela. Eu te convido a vir aqui, dobrar os seus joelhos e dizer: Satanás está envergonhado, o inimigo está envergonhado, porque eu me submeto a Jesus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu me submeto a Ele. Venha enquanto cantamos. Faça dessa canção sua oração. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir de adorar. Te adoramos, Deus. Te adoramos. Adore ao Senhor. Na tempestade
Não existe outro Deus. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está nesse lugar. É o Senhor que passa o bálsamo no nosso coração. É o Senhor, Pai, que trata as nossas almas, o nosso corpo, a nossa mente. É o Senhor, Pai, que é o consolador sobre as nossas tristezas, talvez das perdas que tivemos, Pai, daquilo que amávamos e amamos e que distanciou de nós. O Senhor consola, o Senhor passa o bálsamo, mas o Senhor, Pai, traz libertação. O Senhor rompe as cadeias. O Senhor, Pai, afasta de nós o inimigo. Pois é o Senhor que sonda os nossos corações e revela, Pai, o mais profundo do nosso coração. Ó Deus, traz luz sobre os nossos corações. Revele, Senhor, os falsos ídolos, Senhor. Revele, Senhor, espíritos que tomam vantagem sobre a nossa vida. Revele, Pai, fontes de orgulho, fontes de pecado, fontes, Senhor, que abrem brechas para o inimigo. Nós queremos renunciar, nós declaramos que renunciamos. Nós queremos amar somente ao Senhor sobre todas as coisas, e nada mais tem espaço no nosso coração. O Senhor é o único amor da nossa vida, Senhor. Recebe, Pai, recebe essas vidas que vêm à frente, que declaram Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Sele-os com o Santo Espírito da promessa, Senhor, e que eles sejam cheios do Teu Espírito, e que eles ouçam somente o Espírito Santo. Que essa igreja não ouça as ideologias desse mundo, que essa igreja, que esse povo não ouçam as pressões desse mundo, que não ouçam a Satanás, mas ouça somente ao Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, traz libertação. Vem e nos mostra o caminho, mostra propósito àqueles que não estão encontrando propósito. Traz um renovo, traz uma direção àqueles que estão sem direção. E trabalha-nos, Pai, como filhos, filhos amados, trazendo libertação. Porque nós declaramos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Dá um abraço.